Graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuamos hoje o nosso Momentos do Apocalipse. Seja bem-vindo. No estudo passado, nós verificamos, por exemplo, como o Apocalipse tem o destino às 7 igrejas da Ásia. Falamos como essas igrejas são as igrejas representadas nas casas, muito mais do que qualquer instituição eclesiástica, como de forma particular nós podemos aprendê-lo. Falamos aqui do primogênito dos mortos, que é Jesus Cristo, aqui identificado como o único que de fato passou pela segunda morte, morrendo por todo ser humano. E hoje chegamos no versículo 5, na segunda parte deste livro, que é, sem dúvida nenhuma, a revelação aos servos de Deus nesta terra. Diz: àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todo sempre. Amém. Àquele que nos ama. É curioso nós entendermos, por exemplo, que hoje muitas pessoas dizem: eu amo a Deus, eu amo a Jesus, mas o Apocalipse traz uma verdade diferente. Àquele que nos ama. Nós não podemos dar a Deus aquilo que primeiro não recebemos. O Apocalipse tem seu foco em Jesus Cristo, porque é Ele que, pelo seu amor, traz até nós esta revelação. Recebe do Pai, mas não recebe para si. Recebe fazendo este círculo de beneficência, repartindo aquilo que recebe. Assim também são os servos de Deus, que recebem, mas não recebem para si, recebem para compartilhar. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Embora pareça uma premissa muito simples, é um fato que Cristo Jesus derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário, e esta é uma realidade bíblica que desmonta toda e qualquer outra realidade que possa aparentemente existir sobre a salvação do ser humano. Não importa a religião que se professe, é um fato que Cristo foi quem morreu na cruz do Calvário e foi Cristo quem com seu sangue nos comprou para si. O cristianismo é aqui demonstrado, portanto, de uma forma bastante simples, como o único, de fato, caminho ao céu. Ainda que isso agrida muitas pessoas que não creem em Jesus Cristo, mas é o sangue dele que nos lavou dos nossos pecados e por isso ele é o único caminho ao céu. Nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todo sempre. Amém. É ele quem nos faz reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Veja, aqui já existe uma questão que deve ser desmistificada também. Note que nós somos feitos reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Trindade aqui é derrubada já de uma forma simples, assim como no primeiro versículo do Apocalipse. Veja que hoje nós temos uma religião que corre paralela, ensinando a Trindade, quando em realidade nós vamos ver, não só no livro do Apocalipse, mas em todos os livros da Bíblia, daqueles que tratam do assunto, uma realidade que hoje, ela infelizmente foi esquecida pelo cristianismo. A divindade do Pai, a divindade do Filho é que devem ser mostradas de forma correta, e neste escopo nós vemos, por exemplo, no próprio capítulo 1, versículo 1, que já estudamos aqui, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo as enviou, que as notificou a João, seu servo. Ou seja, veja que o Espírito Santo não está sendo mencionado aqui, justamente por quê? Porque entre os seres envolvidos nesse conflito cósmico, o Espírito Santo não aparece porque não é um ser, e sim é a conexão que é feita. Ou seja, entre o Pai e o Filho, a conexão que é feita é pelo Espírito Santo. Entre o Filho, Jesus Cristo, e o anjo, a conexão que é feita é pelo Espírito Santo. E assim sucessivamente. O Espírito Santo é este agente que está agindo entre cada comunicação, entre cada passo que é dado entre esta comunicação feita pelo céu e pela terra. E aqui é dito que ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Por quê? Porque ao morrer na cruz do Calvário, ao comprar-nos, ele nos compra não para si, mas sim para o seu Pai. Por quê? Desde a criação que nós somos
e pertencemos a Deus e nosso Pai, por isso chamamos de Pai, porque somos filhos dele por adoção, mas somente por Cristo Jesus é que conseguimos ingressar nesta família celestial. Por isso, a ele glória, poder para todo sempre, assim seja. Eis que vem com as nuvens, versículo 7, esta é a promessa, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aqui existe algo que também deve ser colocado de forma clara. O inimigo tem trabalhado de tal forma que muitos hoje já dizem que Cristo já está na terra. Existe inclusive o Papa que se autodenomina Cristo na terra. Então, no final das contas, a promessa, embora simples, ela é bastante válida. Vem com as nuvens, vem, não está, vem com as nuvens e todo olho o verá. Não importa o que se diga, daqui a pouco nós vamos ouvir, Cristo está aqui, Cristo está ali, Cristo está acolá, não. Vem com as nuvens, todo olho verá, inclusive os que o traspassaram. Aqueles que participaram ativamente da morte de Cristo, aqueles que perseguiram os cristãos, todos eles verão Cristo vindo nas nuvens do céu para que possam entender que a promessa que foi feita se cumprirá. Jesus disse isso àqueles que estavam para matá-lo. Vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Esta promessa vai se cumprir. Agora, tristemente, é que todas as tribos da terra se lamentarão. Tribos, na Bíblia, têm um escopo muito mais voltado para religiosos. Não é quando a Bíblia fala, por exemplo, que o Evangelho deve ser pregado a toda nação, tribo, língua e povo, está pegando todo mundo. Porém, as tribos aqui são mais as pessoas de conotação religiosa, ou seja, aqueles que defendem religiões em que Cristo não é o caminho, a verdade e a vida, se lamentarão ao perceber que, de fato, o único caminho ao céu é Cristo Jesus. Porque, como vimos, foi Ele que, pelo seu sangue, nos comprou e nos fez reis e sacerdotes. Então, independente do que você acredite, chegará um tempo, e ele está muito perto, em que aqueles que pregarem de fato que Cristo Jesus é o único caminho ao céu, estarão sendo perseguidos, porque já existe um movimento ensinando que todas as religiões são iguais, não há uma religião superior, mas há uma religião superior. Há, na verdade, uma única religião que é tão superior que pode levá-lo ao céu. Esta religião é o cristianismo verdadeiro, o cristianismo bíblico. E a pregação de que Cristo é o único caminho, verdade e vida, logo receberá nuances de perseguição tão violentas que pregar a Cristo Jesus e pregar a Deus como o único Pai a quem um ser humano possa ter, será inclusive motivo para que finalmente se decrete a morte daqueles que assim o fazem. Serão chamados fundamentalistas. Por isso, é importante estudar o livro do Apocalipse nos detalhes que ele traz, nas promessas que traz e principalmente naquilo que revela quanto ao futuro. Versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Por isso, o livro de Apocalipse, falamos, ele é o fim da história terrestre. Mas Deus, o nosso Pai, mostra que Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele está lá no livro de Gênesis, criando este mundo, criando o ser humano, e Ele está aqui no livro de Apocalipse, finalizando a história terrestre. O livro de Apocalipse, portanto, acima de tudo, não é a palavra do homem, é a palavra daquele que se autodenomina como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Nós vamos encontrar muito disso, mas foi escrito por homens, sim, mas quem se identifica como aquele que o inspirou, aquele que deu origem a este livro, é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso. Que Deus lhe abençoe e até o próximo estudo.